Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou a Andrés Costa e hoje eu vou conversar com o Guilherme Nastari, sócio da Datagro, e o Alessandro Correia, sócio e head de agronegócios da Vectis Gestão. Vectis, né? Gestão. Sejam muito bem-vindos a esse podcast, esse bate-papo, onde vamos trazer informação, vamos falar sobre o VECRA, que é um FIAGRO, né, esse tipo de investimento aí que está numa crescente, né, por conta do agronegócio e que os investidores abraçaram mesmo esse tipo de investimento. Gostaria que você se apresentasse, aí a gente começaria as perguntas e o bate-papo propriamente dito. Sejam bem-vindos. Bom, obrigado aí pelo convite. Meu nome é Alessandro Correia, eu sou head de agro aqui da Vectis Gestão. Bom, eu estou no mercado financeiro há mais de 20 anos já, boa parte deles muito envolvido com o agronegócio em várias partes da cadeia, em vários papéis, como na parte de M&A e também na parte como investidor em ações. Fui também do Conselho de Administração da Vanguarda Agro e também na parte de reestruturação financeira e agora aqui na Vectis como gestor do VECRA 11, né? Junto com todo o nosso time da Vectis Gestão aqui e em parceria com a Datagro, que com o Gui Nastari aqui, todo o time dele da Datagro lá. E o Gui pode falar melhor sobre a Datagro, mas é uma parceria que agrega muito para a gente, porque a gente entende que para fazer bem feito no agro, você tem que entender muito bem, né? Tem que ter capilaridade no campo, tem que conhecer muito bem o setor, tem que conhecer muito bem as pessoas envolvidas no setor. E, obviamente, a Datagro traz toda essa expertise para a gente aqui. E são perfis e habilidades muito complementares com as nossas aqui. E isso tem ajudado muito a gente em todos os momentos do processo de investimento, né? Desde a originação, passando pela análise, pelo monitoramento. Então, tudo isso a gente conta aí com a Datagro, que é a maior consultoria do Brasil, uma das maiores do mundo relacionada ao setor do agronegócio, né, Gui? Obrigado, André, pelo convite, Alessandro aí pela ajuda aqui na minha apresentação. Eu sou o Gui Nastari, eu sou economista na Datagro, trabalho na Datagro há 17 anos. A Datagro é uma consultoria agrícola multidisciplinar. Nós temos mais de 250 colaboradores, são 9 escritórios no Brasil, clientes em 50 países. A gente cobre mais de 15 culturas, 15 segmentos no agronegócio, e a gente tem uma parceria de muito sucesso com a Vectis, que a gente tem muito orgulho. Eles comungam dos mesmos princípios éticos que nós aqui, e eu acho que tem sido um grande diferencial a nossa atuação no mercado. Não tem ninguém que faz isso, André, igual a gente, né? A Vectis como gestora e a gente continuando sendo consultor, trazendo uma visão independente para os nossos investidores, né, que no fundo são clientes, né? A gente está prestando um serviço para eles de alocação, né? A Vectis como o agente financeiro e a gente como o advisor técnico do segmento agro. Então é um prazer muito grande, está na moda, tem um monte de coisa acontecendo e a gente está muito feliz de estar batendo esse papo aqui com você. Maravilha. E você já, né, deu a deixa aí, né? Está acontecendo muita coisa aí no agro. É impressionante a importância dele para o país, para o PIB, né, no Brasil. Comente um pouquinho sobre esse mercado, então, antes da gente adentrar propriamente dita aí no VECRA. Chico, Alessandro, deixa eu talvez começar aqui, que ela levantou uma bola super legal. O agro é o setor desse país, né? Faz 500 anos que esse país é agro. Aqui a gente tem uma percepção recente de que é o setor mais relevante, mas ele sempre foi o mais relevante. E
E essa percepção recente está muito relacionada ao marketing, né, de que as pessoas na cidade passaram a entender a relevância que o agro tem. O que a gente está fazendo nos últimos 50 anos é, através de políticas mais liberais, a gente conseguiu fazer com que as nossas diferenciais competitivos, edafoclimáticos, que é sol, água, terra, fossem otimizados, fazendo com que a gente tivesse uma relevância do tamanho desses diferenciais, né? Então, é recente que o agro brasileiro passou a ser exportador, faz 30, 40 anos. A gente comprava comida até recentemente, né? Importava de outros países. Então, o Brasil está no início dessa jornada, apesar de ser um segmento tradicional. Certamente é a região mais competitiva, na minha opinião, para várias culturas. Uma das coisas legais da Datagro é que a gente pode ter uma visão relativa de outras regiões, né? Então, para alguns segmentos, por exemplo, de grãos, de cana, pecuária, o Brasil é o melhor, assim. Pecuária brasileira é a melhor pecuária para fazer uma carcaça magra, né, que engorda rápido. Então, a gente tem características para cada um dos segmentos que fazem com que a gente seja o melhor nesse segmento. A gente é o melhor produtor de cana do mundo, certamente top 3 melhor de grãos, né? Então, isso está fazendo com que a gente não só exporte comida, mas exporte tecnologia, né? Existe um momento de reconhecimento internacional sobre o modelo brasileiro muito importante de regiões, né, que são o futuro, né? A Índia, Sudeste Asiático, que eu acho que faz o Brasil se reinventar nessa agenda ESG, que todo esse agro preserva, né, e mantém as florestas, né? Então, acho que é uma coisa muito especial que nós estamos vivendo aqui, mas é só o começo de uma onda que vai ser surfada aí. Alessandro? Não, acho que o Gui falou tudo aí, quer dizer, e lembrando que, né, o Gui sempre fala isso, eu achei que ele ia falar também agora, que os 8, 9% da agropecuária no PIB, na verdade, é o que é direto, né, o indireto, a agroindústria e tudo que traz em serviços, e é muito mais, né, quer dizer, aquela história, né, se o agro vai bem, puxa tudo, né, não só o agro, né, então quando a gente tem momentos como a gente teve esse ano e o ano passado, quer dizer, que o agro vem crescendo, a produção e vem investindo muito, né? Puxa toda a economia, né? Então acho que quer dizer, quem é do interior, tipo nós aqui, né? A gente já está mais acostumado, mas acho que é uma questão do marketing que foi feito, né? E esse marketing, obviamente, vem ajudando muito o agro, e agora a gente precisa passar esse marketing para fora do Brasil, que é um pouco o que o Gui falou que está acontecendo agora, né? Quer dizer, a gente tem obviamente que existe toda uma questão geopolítica envolvida, né? Existe em questão de acordos comerciais, enfim, né? De interesses de cada país, mas a gente é o país assim que tem, junto com os Estados Unidos, os dois grandes produtores agrícolas do mundo, e a gente por todo que ainda não está explorado aqui, né, diferentemente dos Estados Unidos, a gente é o que tem mais potencial, né, e vem crescendo muito, né, e vem crescendo muito em produtividade, né, quer dizer, a produtividade de soja no Brasil, por exemplo, pegando uma cultura, nos últimos 30 anos, cresceu 1,7% ao ano de produtividade, né, então a mesma terra hoje produz muito mais do que produzia 30 anos atrás, e óbvio isso vem de um esforço de tecnologia que a gente trouxe de fora, tropicalizou, e tecnologia que a gente desenvolveu aqui dentro, né, via Embrapa. E aí isso vale para vários outros setores, a própria pecuária, né, que vem passando um momento aí excelente de ganho de produtividade, né, quer dizer, o tempo médio abate caiu muito no Brasil nos últimos anos, e investimento em genética, em manejo, em intensificação, então tudo aquilo, aquela imagem que a gente tinha lá atrás, que desmatava para poder criar boi, enfim, né, essa imagem é uma imagem hoje
que se usa contra o Brasil, mas não é a realidade, né? Quem conhece, quem viaja para o interior, como a gente viaja o tempo inteiro, né, Gui? A gente sabe que isso não é mais a verdade do setor, já faz muito tempo, entendeu? Então, acho que tem esse lado aí que a gente precisa, né, como país, essa agenda tem que ser abraçada, né? Uma agenda que qualquer governo, independente da linha de governo que for, tem que abraçar, porque é o interesse do Brasil, porque como o Gui falou, a gente há 500 anos a gente é um país agrícola, né? Então a gente, o agro, sem dúvida, é o setor mais importante, e a gente é muito comprado na tese, obviamente, né? E muito otimista há muito tempo já, né? Então, por isso que a gente está aqui, a gente acha que, agora já falou um pouco mais da indústria de Fiagro, né? Sem entrar ainda no nosso produto, ele é uma indústria muito nova, mas já cresceu muito, né? Já tem demonstrado crescimento, obviamente, comparado com os fundos imobiliários, né? Que é o grande ainda representante vamos dizer assim, do segmento, é muito pequeno. Então a gente acha que tem tudo para, em algum momento, se equivaler em termos de tamanho aos fundos imobiliários, até porque a necessidade de financiamento do agro é uma coisa absurda, né? Por mais que o Plano Safra cresça, ele não consegue acompanhar o crescimento do setor e nem deveria, né? Acho que realmente o agro tem um nível hoje de governança e sofisticação que deveria estar acessando outras fontes de capital que não só o Plano Safra, entendeu? Então, que é nosso papel aqui é esse, né? É contribuir com isso. E eu acho que a gente contribui de duas formas. Uma é dando recursos, né? Fazendo o crédito em si, e a outra, obviamente, é demandando padrões de governança, padrões de sustentabilidade, padrões de ambientais, tudo isso que para poder emprestar o dinheiro. Então, acho que é um ganha-ganha para todo mundo e acaba, acho que, acelerando esse processo que já vem de longa data de crescimento e institucionalização do setor agropecuário e agroindústria, enfim, toda a cadeia do agro no Brasil, né? Até, Alessandro, você me puxou uma questão que volta e meia eu não só escuto, né, falarem a respeito, mas acho também importante ver a visão do gestor. É a questão em relação a... Você falou que o agro ele é importante, ele é crescente, ele é transformador, e a gente costuma dizer que da porteira para dentro, ele está tecnológico, hoje tem tecnologia avançada, mas da porteira para fora da fazenda, ainda tem muita coisa a se fazer. Falta-se ainda infraestrutura, uma desburocratização, e talvez seja até por isso, né, não só por questão do financiamento que existe em relação ao agro, que é importante, como você bem pontuou, né, o Plano Safra ele não vai conseguir abarcar todos, né, e aí que o mercado de capitais ele está aí nessa crescente justamente para fazer esse financiamento, né, do agro, e é também por isso que existe mais fiagros, né, não adentrando ainda no produto de vocês, existe mais fiagros de crédito do que propriamente de imóveis, né. Gostaria da visão de ambos aí, que tem expertise grande a respeito. Bom, deixa eu falar um pouco da última parte, né? E depois o Gui pode falar um pouco da logística, quer dizer, a logística hoje pode não ser ideal, mas já é muito melhor, né, Gui? Depois o Gui vai comentar aí, né? Até a Datagro é muito ligada a isso, né? Desde as origens lá, né? Mas do ponto de vista de não ter muito fiagro de crédito e não ter tanto fiagro de imóveis, aí é uma questão que é um pouco de estrutura do mercado de fundos imobiliários e a comparação do ativo imobiliário urbano com o ativo imobiliário rural, né? Então são coisas diferentes, perfis de risco diferentes, que ainda acho que a gente está muito animado com essa tese aqui no longo prazo, né? Nós aqui, Vex, com a Datagro, né? Mas obviamente vai demandar um certo entendimento de como se compõe o retorno no longo prazo de uma tese de investimento em terras rurais
e comparação em bases um pouco diferentes em relação ao imóvel urbano. Aqui na VEX, inclusive, a gente, não falei da VEX, mas a gente tem 2,2 bi de reais aí em fundos listados, sendo que 500 mais ou menos é o VECRA, né, que é o nosso fundo aqui, e o resto é imobiliário, sendo que a gente tem um fundo de tijolo aqui de renda residencial na casa de quase 300 milhões de reais. Então a gente está comprado em todas as teses, não tem uma disputa aqui, mas a diferença é que quando você vai para a renda de aluguel da terra, né, que é o arrendamento, no Brasil, em geral, isso gira em torno entre 3 a 5% do valor da terra, né? E por quê? Porque a terra tem várias características que são um pouco diferentes do imóvel urbano, né? Eu gosto de brincar aqui com a turma de imobiliário daqui, que é o seguinte: a mesma coisa você comprar uma laje de 500 metros quadrados, daqui você para, daqui 10 anos você vem, ela tem 600 metros quadrados, a terra é isso. Por quê? Porque ela vai produzindo mais na mesma área, né? Então, esse ganho de produtividade ao longo do tempo vai se incorporando sempre. No final, tudo vai para o preço da terra, né? No final, os retornos se arbitram, né? E tudo vira preço da terra. Então, por exemplo, a terra, um arrendamento, sei lá, há 10 anos atrás, o arrendamento era 10 sacos por hectare de soja em determinada terra, 10, 12. Hoje a mesma terra é 17, 18. Por quê? Porque aquela mesma terra, uma produtividade boa era 55 sacos naquela época, e agora já está próximo de 70. Então, isso acaba transferindo direto para o preço da terra, né? Então, é um ganho em sacos de soja. Lembrando que a soja é uma commodity negociada em dólar, então você tem toda a proteção da inflação e a proteção vamos dizer assim, do risco de moeda via o dólar da soja, via o preço da soja, mais ainda um ganho real em soja equivalente a esse. Então, é uma composição de retorno, vamos dizer assim, diferente da composição do retorno de um imóvel urbano, quer seja ele de comercial, logístico ou residencial, né? Então, isso vai demandar assim, algum amadurecimento, acho que está começando agora. Acho que os primeiros fiagros que compram terra fizeram muitas operações que a gente chama de sale leaseback, que é um pouco diferente do que a gente está falando aqui. Mas eu acho que em algum momento o pessoal vai entender, olha, o risco de você ter um fundo desse vai ser comparado com eu comprar um ativo lá fora, ou eu comprar alguma coisa para proteção de patrimonial contra um risco inflacionário no mundo. Então vai entrar num nível de risco um pouco diferente, porque os yields nunca vão se comparar, né? Você pegar um yield de um fundo de papel de CRA ou CRI versus o yield de uma terra, obviamente o yield corrente não, mas você tem todo o ganho de capital que vai ser proporcionado por isso que eu falei. Outra ganho também que vai é logística. Melhorou a logística, o que acontece? Um saco de milho no Mato Grosso, sei lá, que é 5, talvez 10, até eles custavam o quê? 10 reais, né? Hoje custa 50 e pouco, o pessoal tá reclamando ainda, porque tava 100 até um pouco tempo atrás. O que é isso? Obviamente tem mais demanda, tem um ganho do milho no mundo, mas não é só. O preço do milho em dólar está mais ou menos igual, assim, em relação histórica. O que mudou foi que, primeiro, a logística do Mato Grosso caiu o custo em termos reais, né, não nominais, mas em termos reais caiu muito, porque teve a 163, a saída pelo Arco Norte, né, e esse ganho acaba indo para o preço da commodity, e aí isso tudo melhora o retorno da terra. Então, é esse tipo de coisa, só que são investimentos que você não pode simplesmente ficar olhando ali para o yield corrente mensal, você tem que olhar para uma lógica maior de um prazo mais longo, vislumbrando além do yield mensal, é o ganho de capital, porque esse yield vai crescendo ao longo do tempo, e aí no final tem a valorização em termos reais do ativo, né? Então é isso que a gente viu, a preço de terra no Brasil nos últimos 20 anos subiu muito, e não é que o yield de arrendamento era 8, não teve fechamento de cap rate, como o pessoal gosta de dizer no mercado imobiliário, né? Que era 8 e virou 3. Sempre foi de 3 a 5, o que mudou foi que a renda da terra cresceu muito, porque teve todos esses fatores que eu comentei. Então, acho que é um pouco essa
a minha visão aqui, né? Então, agora, sobre logística, acho que o Gui pode falar muito melhor que eu, acho que eu me estendi já aqui bastante. Não, eu acho, pessoal, eu concordo com a sua visão, Alessandro, que já foi muito mais desafiador logística no Brasil do que é hoje, mas não significa que ainda não é. O que a gente está tendo de pressão, e a gente precisa entender, né, historicamente, as principais commodities que ocupavam, commodities agrícolas que ocupavam o parque logístico brasileiro era a soja e açúcar. Só que nós temos um novo ator que está mudando a dinâmica dessa logística de escoamento, que é o milho. 2023 foi o primeiro ano que o Brasil passou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador de milho do mundo. Isso está fazendo com que você tenha uma pressão no sistema logístico muito grande. E isso faz com que as dinâmicas mudem. Tá? Apesar da gente estar com uma capacidade de escoamento mais atualizada, moderna, com volume maior, a gente tem essa dinâmica de estar se desenvolvendo ao mesmo tempo a produção. O milho, ele é plantado, não importa o preço, porque como ele é segunda safra e o objetivo é você preparar para a primeira safra, então o milho vai ser plantado. E o que define se é muito ou é pouco que vai ser exportado é a capacidade de conversão de ração animal, nutrição humana e o principal aí, que é um ator novo, que é o etanol de milho, né? Então essas são as coisas que estão acontecendo. A gente está vivendo um momento de bastante restrição de curto prazo no parque logístico por questões climáticas, né? Fila grande nos portos, né? Então, mas já teve mais desafiador que é hoje, e tende cada vez mais o Brasil, ao longo do tempo, com esses investimentos recorrentes, ganhar competitividade na distribuição, sim, né? O Arco Norte é um assunto muito relevante e está cada vez mais concreto e viabilizando projetos que não saíram do papel por vários motivos, ou questão financeira, outro momento questões ambientais, mas eles estão se desenrolando com o tempo, que é o caso da Ferronorte, aí, que é um assunto que está super em pauta, né? Eu sempre costumo dizer que a infraestrutura ela melhorou, mas ainda tem muito a melhorar, né? Muitas vertentes diferenciadas que poderiam, né, ter sido focado, né? Como a parte da ferrovia, hidrovia, enfim, estradas também, principalmente, né, a parte norte, né? Aí tem toda uma questão também climática, enfim, e governamental também, em termos de infraestrutura, que a coisa não andou. Por que eu perguntei, e foi muito legal você ter tocado nesse assunto de logística, Alessandro? Porque, né, mesmo eu aqui no Paraná, sendo um estado que tem uma infraestrutura, né, interessante, mas o Gui comentou em relação ao milho, e que teve uma superprodução, de fato, e que na minha região eu escutei produtores rurais falando que não tinha como deixar armazenado, né? E não sabia o que fazer, porque tinha colhido, a produção tinha sido excelente, mas nos armazenamentos, nas cooperativas, estavam tão cheios que eles não sabiam o que faziam. Então, ainda precisa, né, de um melhoramento a respeito, né? Esse ano ainda, né, teve quase a famosa tempestade perfeita, né? Quer dizer, você teve uma produção, como o Gui falou, né, uma superprodução de milho aí, né? Atraída por preços e aí também teve uma questão que no meio da safra as commodities caíram muito, né? Uhum. Principalmente a soja. E aí o pessoal resolveu segurar mais, né? Isso atrasou um pouco os embarques também, né? E de soja, principalmente, e agora a seca lá na Amazonas, entendeu? Também dificulta a navegação, quer dizer, é pressão para todo lado na logística esse ano, né? Tem mais safra com tudo isso, muita gente assim, né? Pô, acho que o cara que mais ganhou dinheiro é o cara que vende silo bag esse ano, né? Porque o
que o pessoal colocou de armazenagem silo bag nas fazendas, porque não tinha, como você disse, não tinha onde colocar, foi muita coisa mesmo. Acho que então tem todos os efeitos, óbvio que, mas eu acho que não é comparável com o que acontecia há não muito tempo atrás, aquelas famosas filas de caminhão, né, que começava aqui em Paranaguá, sei lá, começava lá em Curitiba até Paranaguá, que começava quase aqui em São Paulo, enfim, que eram umas coisas assim muito diferentes assim do que a gente vê hoje, que tem ferrovia cresceu muito, né, principalmente a Rumo aumentou muito a capacidade dela, e a saída pelo Arco Norte, que também desafogou um pouco, apesar do crescimento todo, conseguiu desafogar um pouco a logística. Agora a gente tem a Norte-Sul também, a saída via Itaqui, enfim, tem vários. A própria FIOL, acho que assim, né, eu até fui agora lá para Bahia, né, para acabei de vir de lá. Pô, a FIOL tá lá já, né, quer dizer, ela tá pronta quase para entrar em operação, obviamente faltam coisas, mas pô, tá lá os trilhos bonitinhos, então também que vai ligar aquela região com a própria Norte-Sul e vai poder também ajudar a desafogar, enfim, tem muito investimento aí que foi feito, que está sendo feito, agora cresce mais o agro, né, então sempre pressão vai ter, né, na logística, acho que, e diferentemente dos Estados Unidos, né, que tem o Rio Mississippi lá, já faz muito tempo que eles fizeram todo aquele processo, né, de transformar aquilo numa grande hidrovia, o Brasil, obviamente, como você disse, até pouco tempo atrás, era muito investimento no modal rodoviário e pouco investimento nos outros modais, né? Mas está mudando, na minha visão, tem evoluído de maneira muito positiva, assim. Eu acredito também, e eu acho que com a vinda, né, dos FIINFRAs, eu acho que isso também vai colaborar bastante, corroborando ali com os FIAGROS também, né? Os primos estão se ajudando, né? Exato. Não, acho que tem muita demanda, quer dizer, e se você pegar o que aconteceu no setor de saneamento, o quanto de capital foi levantado via debênture de infra, essas coisas, com o novo marco, acho que tem tudo para também dar certo para outros segmentos, e acho que essa possibilidade que o investidor brasileiro de varejo está tendo de se expor diretamente a esse tipo de instrumento, acho que ajuda muito ainda mais instrumentos isentos, né, que obviamente tem um incentivo, vamos dizer assim, para investimento, ajuda muito no desenvolvimento, porque nada melhor que o setor privado, né, para, vamos dizer assim, dizer, arbitrar quais são os melhores investimentos, quais são os melhores retornos, quais são os melhores projetos, né? Então, isso acaba gerando muita eficiência na alocação de capital da poupança vamos dizer assim, do Brasil, que já é um recurso muito escasso no Brasil, né? O Brasil é um país de poupança baixa, né? E de demandas altas, né? De infraestrutura e financiamento. Então, você poder fazer isso de maneira direta e de maneira mais eficiente, obviamente, acho que vai ajudar bastante. Então, a gente está bem animado assim com a perspectiva de longo prazo que a gente tem para o setor, sem dúvida. Maravilha. E agora vamos falar então, né, do VECRA, né? Como é que ele surgiu, qual que é a tese, estratégia? Bom, deixa eu começar aqui, aí o Gui vai me complementando aqui. Quer dizer, a Vex já tinha uma estratégia de fundos imobiliários, né? Como eu tinha dito aqui. Mas antes de ter uma estratégia de fundo imobiliário, a Vex já vinha fazendo várias operações. Acho que a primeira grande operação que a Vex fez lá atrás, estruturada, foi no agro já, né? Foi no segmento de maçã, se eu não me engano. E veio fazendo as operações, várias delas, inclusive, foi assim que a Vex conheceu a Data Agro, vamos dizer assim, institucionalmente, né, e foi antes do VECRA, né, então eu falei algumas operações específicas de CRAS e de estruturas de financiamento para o agro, e aí como já tinha isso, surgiram os FIAGROS, né, e já tinha toda a expertise, vamos dizer assim, de estrutura de agro, já tinha esse namoro com a Data Agro aí em algumas, vamos dizer assim, que a gente chama de club deals, assim, né, coisas específicas, né, e operações bem específicas,
foi natural logo fazer um Fiagro, né? E obviamente foi mais natural ainda foi esse reconhecimento que eu falei no começo de entender que a gente aqui não consegue nunca suprir toda a capilaridade, conhecimento técnico que uma empresa como a DataAgro pode oferecer. Então, desse casamento, surgiu um produto que é muito diferenciado na minha visão. Acho que é um produto que não tem igual no mercado e que, obviamente, é um diferencial que a gente tem aqui, né? Além disso, acho que o nosso fundo sempre, e aí o Gui pode falar mais, né? Ele se propõe a ser multicultura, multirregião e está em multi-elos da cadeia, né? Então, por questões de diversificação, né? Então, a gente quer estar em várias regiões, em várias culturas, em várias partes. Então, a gente, por exemplo, a gente tem operações em vários estados brasileiros, não todos, mas em quase todos os estados brasileiros, né? A gente tem 18 operações do fundo, a gente tem em todas as regiões, sul, centro-oeste, norte, nordeste, e tem vários segmentos de cultura, desde produtor rural até agroindústria, até passando por empresas de bem de consumo que compram insumos do setor agrícola, né? Então, e além de tudo, por exemplo, a gente gosta também de ficar integrado em algumas cadeias, né? Interessante. Então, a gente tem produtor de soja, a gente tem uma esmagadora de soja, crédito com uma esmagadora de soja, a gente tem crédito com uma empresa de biodiesel, né? Então a gente, quer dizer, se o preço da commodity sobe, ajuda um, cai, piora um pouco para o outro, e uma coisa vai equilibrando a outra. E com relação a essa diversificação, vamos dizer assim, geográfica e de cultura, aí o Gui pode falar um pouco mais, né, qual que é o fundamento sobre isso, né, qual que é a vantagem da gente fazer essa diversificação, né, Gui? Pessoal, só complementando o que o Alessandro já dividiu, para a DataAgro foram duas coisas muito importantes, né, na concepção do VCRA. Primeiro, acho que a mais importante é o alinhamento ético e profissional. A gente respeita demais a história do time da Vectis. Eu conheço a UD há bastante tempo, o Laércio e todo o time que fundou a Vectis. Então, né, o Alessandro entrou após a concepção, mas a gente também já se conhecia de outros projetos. Tenho um respeito muito grande pela história deles pessoais, que eu acho que para nós é muito importante, né? A gente tem um alinhamento com as pessoas que a gente está desenvolvendo projetos de longo prazo. Segunda coisa que eu acho que é importante, a gente já tinha feito várias coisas juntos, que mostrava que gostava, se sentia parecido e deu certo, né? Então, foi nesse espírito que a gente aceitou o convite da Vectis para ser o consultor do fundo. É importante deixar super claro que o diferencial principal, na minha opinião, é o VCRA, a forma como ele foi concebido, essa parceria. A DataAgro continua sendo a DataAgro e a Vectis continua sendo a Vectis. E o que significa isso? Quem decide a alocação é a Vectis como advisor financeiro. A gente participa na originação, na estruturação, na discussão, né, como consultor, apoiando em todas as demandas ao longo do processo, criando a independência necessária para que o nosso cliente não tenha conflito, né, dentro das relações que cada um dos agentes faz. E isso, na minha opinião, é um diferencial, porque muitos consultores viraram gestoras. E, na minha opinião, isso é um conflito, existe um conflito, porque o consultor não pode ser gestor, ele tem que continuar sendo consultor, né? E esse é o grande diferencial do VCRA, que é preservar a independência para prestar o melhor serviço de alocação de recursos para o nosso cliente, que é o cotista. No fundo, é uma prestação de serviço igual, né? A partir desse ambiente criativo, moderno, independente, a gente, na concepção do VCRA, concebeu dois pilares que o Alessandro comentou aqui, que eu acho que nenhum tem também. Primeiro é a disciplina da multi-região, né? Os nossos projetos, eles estão em regiões distintas e tem várias formas de explicar que a diversificação de região é importante no Brasil. Por exemplo,
se você compara a região Centro-Sul com Norte e Nordeste, cada uma tem uma safra diferente porque tem um regime de chuvas diferente. Então, quando você tem projetos que estão alocados na região Centro-Sul e outros Norte e Nordeste, você fez um hedge à exposição de água, de início de safra, de receita, porque o agro você só tem receita quando você está na safra, né? Quando você está na intersafra, você não tem. Você tem safra aqui, quando para aqui, começa aqui, você tem receita no ano inteiro, de infraestrutura, de diversificação de vários fatores que são importantes quando você diversifica a região. E você tem um outro pilar importante que é a diversificação de cultura e segmento, porque a gente criou políticas de concentração máxima por segmento e cultura, fazendo com que a gente não esteja exposto a um ciclo de uma cultura ou outra, e esse ano está ótimo de exemplificar. Então, grãos está vivendo um ciclo de baixa de preço, mas açúcar está no nível recorde histórico de 500 anos. Então, como a gente tem uma alocação diversificada, com uma disciplina grande de não alocar mais que um limite pré-determinado, faz com que os nossos investidores diversifiquem o risco na cadeia, né? Então, eu estou muito satisfeito com as coisas que nós estamos desenvolvendo juntos. O VD, que é o Vectis Datagro, vai, se Deus quiser, anunciar novos projetos nos próximos dias, né? Outros filhotes da família VD estão por vir aí, que mostra que a nossa parceria está indo super bem e está alinhado com tudo que a gente comentou aqui com vocês, né? De um alinhamento total, ético e de respeito que existe entre as duas casas. É extremamente importante para que um produto, né, tenha longevidade e traga resultados, né? Exatamente. E quais segmentos, né, vocês comentaram um pouquinho a respeito, mas quais os segmentos de agro que vocês ainda não investem e por quê? O que ainda falta para que ele entre ali no portfólio? Ou não assim, tem? Não, o agro é muito grande, né? Sempre, assim, eu fazer uma lista exaustiva aqui, eu não sei se eu conseguiria, né? Mas, e como a gente se propôs a ser um fundo diversificado, a gente tem bastante segmentos dentro, né? Um segmento que a gente não tem exposição direta, por exemplo, a gente tem via produtores rurais de grãos que tem um pequeno pedaço na pecuária, mas a gente não tem um grande pecuarista como credor do fundo, né? Um grande criador ou de confinamento, ou de qualquer elo da pecuária, vamos dizer assim, da produção de carne, principalmente, bovina, a gente não tem ninguém no fundo, a gente tem um provedor, né, uma revenda focada na pecuária, que é o Grupo Raça Agro, a gente tem um frigorífico, que é o Frigol, mas assim, na produção do insumo, né, que é o boi, no final, a gente não tem nenhum, mas é muito mais por questão, obviamente, das oportunidades que vem passando, a gente... Mas eu Chico, assim, talvez contribuir, não existe nenhuma restrição, André, não tem nenhuma restrição, para nenhum setor, para nenhum segmento. O que determinou a gente alocar esse recurso agora foram as análises que foram feitas. A gente tem uma relação aí, sei lá, de 10-1, alguma coisa assim, eu preciso até checar certinho. A cada 10 operações que a gente analisa, a gente aloca em uma, que mostra que tem uma diligência muito grande da avaliação que é feita, né? A gente divide em avaliações qualitativas e quantitativas em operacionais, financeiras, né? Então tem um processo, uma jornada de aprovação muito diligente, mas se tiver uma operação de tabaco que for rentável, que tem garantia, que está alinhado, que é uma empresa séria, ou um produtor sério, nós vamos prestar. Não tem, né, Chico? Não tem nenhum restrição setorial. Pelo contrário, quanto mais diversificado for, melhor e mais enquadrado está dentro dos nossos princípios aqui dos dois pilares, né? Acho que, obviamente, conforme o fumo for crescendo, né, em futuras captações, o dia que vier, obviamente, provavelmente vão ter mais setores representados.
até porque o agro, como eu disse, é muito grande, mas eu acho que a gente já é bem diversificado, entendeu? Assim, acho que eu diria que é muito acima da média, vamos dizer assim, da nossa concorrência, essa diversificação, porque foi desenhado assim, né? Me surgiu até um ponto aqui, né, falando de diversificação, diria um ramo, um segmento, né, que os investidores ainda ficam um pouco receosos a respeito, por questões de governança, questões aí que nós conhecemos a respeito do agro, é o produtor rural, né? Como é que vocês têm visto essa transformação em termos de governança para poder investir e trazer, né, um CRA relacionado a esse tipo de segmento? E também, por que o benchmark do fundo é esse, né? Como é que vocês chegaram a esse consenso aí do benchmark do fundo? Deixa eu falar, assim, o produtor rural, a gente tem aqui uma exposição de quase 30% do fundo em produtor rural, né? Então a gente tem uma exposição razoável. Então a gente não tem vamos dizer assim, nenhuma restrição, como o Gui disse, a gente não tem restrição nenhuma com nada. Então o produtor rural não seria diferente. Agora, sem dúvida nenhuma, é desafiador o crédito ao produtor rural, no sentido que o produtor rural, em geral, ele trabalha, o CNPJ, né, de produtor rural, ele é ligado ao CPF, né? Então não existe uma entidade jurídica segregada, né? Óbvio que existem empresas, né, que fazem rurais, enfim, mas estou dizendo do produtor na pessoa física, como a gente gosta de dizer, né? Não existe uma entidade jurídica segregada do produtor, né? Então, isso é muito bom para o produtor, porque tem várias vantagens tributárias, enfim, né, que beneficiam, por isso que a maioria opera assim, mesmo grandes produtores costumam operar assim, né? Então isso, obviamente, traz um desafio, que é o desafio, primeiro, da separação, né, do que é a pessoa física da atividade produtiva, né? Então, é um ponto sempre de atenção e de pré-entendimento. E também, obviamente, isso acontece que muitas vezes você não tem números e balanços e coisas auditadas da operação do produtor rural de maneira segregada. Então, obviamente, isso aumenta, vamos dizer assim, a necessidade de uma diligência maior, de uma análise maior, de entender melhor. Então, mas isso não é restrição, assim, de maneira nenhuma. É só uma questão dessa questão de como a estrutura, vamos dizer assim, jurídica do produtor é constituída na maioria das vezes. E além disso, ainda o produtor ainda tem em geral, ele tem uma cabeça ainda muito voltada para o empréstimo bilateral, né, com bancos, enfim, e via recursos direcionados, tal, né? Alessandro, mas tem um exemplo que vocês dão na Vex que eu acho que é muito, assim, feliz. O efeito do aumento de governança que foi vivido no mercado de real estate, nós estamos vivendo esse processo aqui dentro do mercado do agro. O mercado de capitais vai fazer com que os produtores se profissionalizem e se organizem para acessar esse fundo. Então é uma questão um processo de maturidade. Está muito melhor, não está, Alessandro, do que era 5, 10 anos atrás. Um trem muito melhor, sabe? E já existe o entendimento de zelar do parceiro financeiro, de transparência, de governança, né, que é uma coisa que é recente no agro brasileiro. 10 anos, gente. Quando eu entrei na Datagro, eu estou aqui há 18, eu lembro que a turma perguntava se tinha balanço auditado. Você tem balanço? Para a agroindústria, você tem balanço auditado? E cada 10, sei lá, 6 não tinha. Entendeu? Um trem de doido. Isso agora, faz 20 anos. Então, esse processo de profissionalização, governança, vai entrar no produtor também. E a nova geração, André,
Todo mundo fala que não tem sucessão. Está vindo uma safra tão boa. Por esse reconhecimento do agro, a turma está ficando no campo. Está vindo uma safra preparada de gestores de ativos agroindustriais, de ativos rurais, super bem preparados. Que antigamente os nossos pais falavam para a gente sair da roça, né, para não ficar na roça. A turma está querendo ficar. Então eu acho que o agro brasileiro vai dar um salto de eficiência, essa visão da Datagro, né, pelo treinamento que nós estamos tendo, né, para que a gente não vá para a cidade, que a gente fique no campo mesmo, entendeu? E está vivendo um processo de renovação, né, da liderança, inclusive, está num momento de renovação da liderança no agro, né? Maravilha. E o benchmark, Alessandro? Não, o benchmark é o CDI. Assim, a gente durante o roadshow, né, Gui, a gente se comprometeu a ter no máximo ou no mínimo 70% em relação ao CDI, podendo ter benchmark, ter operações com IPCA no restante. Hoje a gente tem uns 15 anos de IPCA, mas o foco é o CDI. Por quê? Porque, no fundo, é o jeito que o produtor lá na ponta está acostumado a tomar dinheiro, né? Acho que não tem muita outra explicação, né? E ele acostumou, então é mais fácil operar com benchmark CDI, né? Porque você tem que casar, obviamente, o passivo com o ativo, né? Não tem como você descasar um. É a moeda do agro, né, Alessandro? É a moeda, A moeda do agro é o CDI. Né, o agro toma recurso a CDI, então entende como é que funciona. A gente já tem operações em PCA, mas provavelmente vai continuar com essa grande relevância de CDI. É uma questão estrutural, né? Acho que, enfim, o CDI voltando a cair agora. Aí ficam os investidores querendo, ai meu Deus, como é que vai ser o resultado, né, com essa queda, né? A gente, assim, o investidor tem que sempre olhar a gente no relativo ao CDI, né? Quer dizer, quanto que a gente está entregando a mais líquido de impostos em relação ao CDI. Esse que é o negócio, né? Então, esse é o nosso jogo aqui, né? A gente não tem nenhuma bola de cristal aqui para ficar antecipando o movimento de CDI para lá ou para cá, né? Então, esse é o nosso compromisso, né? De entregar retornos líquidos substancialmente acima do CDI, e essa é a nossa, e é o que a gente tem feito. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, obviamente, a gente aproveitou uma janela aí que ainda não estava muito bem precificado, e para colocar umas operações pré-fixadas em PCA dentro desse limite que a gente pode trabalhar aí dentro das oportunidades de crédito que surgem, porque o que importa é o crédito, né? No final é o crédito que manda tudo, né? Além tem que ser comparado com o CDI, né? Então, o CDI vai cair, mas vai cair qualquer coisa, vai cair o CDB do banco, o LCA, vai cair todos os investimentos de renda fixa, que no Brasil a grande maioria é ligada ao CDI, né? Então, é um pouco o nosso trabalho aqui. A gente não pretende de nenhuma maneira fugir disso e adicionar risco desnecessário ao nosso portfólio para tentar adivinhar o que vai acontecer com o CDI ou não, entendeu? Isso não é nosso papel aqui. Nosso papel é entregar retornos consistentes acima do CDI para o nosso cotista. E isso a gente tem feito e a gente vai continuar fazendo. E é o nosso compromisso, né? Até porque, né, eu acho que um grande vetor, vamos dizer assim, desse crescimento do Fiagro foi porque o retorno era maior, e a maioria dos Fiagros, eles surgiram, né, como você bem colocou, é a linguagem do agro. Então, né, consequentemente, se colocou o CDI dentro dos Fiagros também. Mas aí, né, aquele efeito, né, daquele efeito clientela, né, que a gente chama, o dividendo está aumentando, vamos para aquele fundo porque é mais interessante, porque infelizmente ainda se pondera muito em relação ao dividend yield, né, o yield daquele fundo, né, e se caiu alguma coisa em relação ao resultado, aquele fundo já não é mais interessante, né. Então, essa é a dúvida recorrente. Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Como é que vai ser a indústria do Fiagro?
tá caindo, a tendência é terminar entre 12 e pouquinho, né, nesse ano de 2023, ou 11 e pouquinho, não sei se vai chegar, mas e o ano que vem para 10, como é que vai ser? O que vai acontecer com os fiagros? Acho que vocês já devem ter escutado muito isso também, Sim. né? Mas acho que assim, mesmo que venha para 10, ou abaixo de 10, né, quer dizer, a gente está aí, nosso fundo hoje já está descontado em relação à Bolsa, em relação à cota patrimonial, em quase 7%, né, quer dizer, então a gente já tem um grande desconto. Então, o retorno para quem entra agora, a gente se propõe a entregar a CDI mais 3, líquido mais ou menos para o cotista, mas isso é em relação ao patrimonial, né? Você põe o desconto de 7%, o retorno aumenta muito mais, né? Porque, dado o ratio no fundo, sei lá, acho que o preço de hoje, eu estava até olhando agora aqui, acho que é CDI mais 6, alguma coisa assim, líquido. Então, pô, mesmo que caia para 10 o CDI, nós estamos falando de CDI mais 6, 16% no preço de hoje, ou se for na patrimonial, são 13%, então, assim, tem que... Agora, o dividendo do mês é afetado por várias coisas, assim, né, que não deveriam... tem que olhar a consistência, né, do dividendo, não só o quanto é pago no mês, né, mas faz parte, assim, a gente entende que é do jogo e no fundo, acho que o grande custo de oportunidade da economia no Brasil é o CDI, então se cair o CDI, acho que a hora que vai olhar a opção, qual que é a opção, né? Então, não vai mudar muita coisa, assim, no relativo, no absoluto é sempre uma preocupação, mas faz parte. O CDI também chegou na pandemia a níveis baixíssimos, né, e não, nem por causa disso mudou muita coisa, assim, em termos da atratividade dos produtos isentos, entendeu? Então vai voltar agora, cair de novo, mas ainda para um nível ainda muito alto, absoluto, e então não vejo isso como um grande problema, não. Assim, eu entendo o nervosismo de curto prazo ali, mas acho que no longo prazo a realidade do fato e com a prevalece. percepção de que o agro é o setor do Brasil, as pessoas vão entender mais a dinâmica e os ciclos, né? Mas tudo faz parte desse business de prestar serviço e alocar empresas no agro. Acho que é inerente ao segmento, né? Até puxando um gancho um pouquinho a André, respeito. deixa eu te fazer uma pergunta, ó. Pergunte. São 18 horas, né? Uhum. Como é que você está aí na sua organização? Estou fazendo essa pergunta porque é gravado, certo? Uhum. Eu tenho, mas eu ia só perguntar para vocês em relação ao crédito, né, dos CRAs, que é algo que vem preocupando, justamente por conta de um FIAGRO que está tendo um problema aí, né, com o CRA. E como é que vocês veem o mercado em relação a isso? E aí eu já ia falar para vocês fazendo o mercado. Tá bom, pronto. Então vamos fazer isso. Beleza. E as considerações finais e já encerrar. Tá bom, legal. Vamos meter bala. Vamos embora. Puxa aí, então. Já, né, em relação, né, ainda falando sobre os CRAs, como é que vocês têm visto em relação ao crédito? Né? Nós tem um problema aí no FIAGRO, que a gente não sabe como é que vai acontecer de uma empresa, né, de um CRA, de uma empresa, dentro de um FIAGRO que está com um problema. Como é que vocês estão vendo essas questões de créditos a respeito? Não, acho assim, problemas de crédito em geral são inerentes ao business da crédito. Toda carteira de crédito pode apresentar problema em algum momento, como acontece em vários segmentos, e na carteira dos bancos, enfim, né? É inerente ao negócio de crédito, por isso que tem o spread, né? Porque você está correndo um risco de crédito, né? Aqui na VEX a gente, obviamente, preza pela questão das garantias, né? Então a gente gosta de ter garantias muito bem constituídas e que cobrem o valor da dívida. Inclusive a gente, né, é público isso, então a gente tem um CRA que a gente, por motivos assim, que não é questão de não estava pagando os juros, mas
por questões, vamos dizer assim, a gente liberou um crédito e a gente ia liberar uma outra parcela do crédito contra uma garantia, e a gente liberar o restante contra a constituição de uma nova garantia, né? Esse credor eu não constituiu essa garantia, a gente reteve esse valor, que depois a gente usou para amortizar nosso CRA, né? Então não foi liberado esse crédito, a gente só tinha liberado aquele que já tinha a garantia constituída, e a gente está bem constituído, mas a gente notificou, enfim, e o produtor acabou não querendo pôr isso e ainda decidiu executar. Eu prefiro não falar de nomes aqui, enfim, não vem pôr, mas é público, pode olhar aí nos fatos relevantes do relação ao nosso fundo, enfim. E é isso, a gente tem aquilo que o Gui falou, a gente tem que ter uma estrutura de governança e uma estrutura de diligência. A gente não vai esperar dar um problema e varrer debaixo do tapete para poder ser diligente com isso. A gente acha que a gente foi super diligente, a gente antecipou o movimento. Eu entendo que até um dos motivos do nosso fundo estar abaixo do valor patrimonial é em função desse crédito, né? Quer dizer, a nossa cota, vamos dizer assim, nosso preço da nossa cota caiu logo depois desse fato relevante, porque o mercado, obviamente, em vários outros fundos tendo algum problema ou outro, então o mercado acho que foi ainda está um pouco nervoso, como você disse, sobre isso. E a gente resolveu que a gente está aqui para cumprir nosso dever fiduciário, preservar o valor para o nosso cotista, recuperar o crédito e não se preocupar com a cota de curto prazo, porque o que interessa no fundo é a gente fazer o que é melhor para o cotista, entendeu? Então a gente tomou essa decisão e a gente acha, eu particularmente, né, olhando como evoluiu isso, quer dizer, o processo está indo super bem, assim, em termos da execução, também tem tudo isso já fato relevante, comunicados ao mercado, enfim, está tudo público, é só poder consultar aí. E então a gente tomou essa decisão. Então acho assim, faz parte do negócio de dar crédito, às vezes acontecer isso. E dito isso, tudo isso, se olhar a nossa cota, né, nosso dividendo, ainda continua pagando em linha com a indústria, mesmo com esse crédito, que obviamente a primeira decisão que a gente tomou é não distribuir nada em relação a esse que está sendo executado, né? Nenhum provento em relação a ele, né? Então é isso. Acho que o crédito está marcado, o crédito está marcado, não teve nenhuma marcação para baixo do crédito no nosso patrimonial, né? Não é a decisão nossa, obviamente, a decisão do administrador, mas dadas as garantias que a gente constituiu, não teve nenhuma marcação para baixo, né? Uma análise do administrador, então é isso, a gente acho que faz parte, a questão é saber, mais como você faz a gestão do problema, é muito mais importante do que achar que nunca vai ter problema, entendeu? É um pouco minha visão. Maravilha, mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer, Alessandro, agradecer você, Gui, por vir fazer esse bate-papo conosco, né, contar um pouquinho aí do VECRA e também da visão enquanto gestores e consultores, né, do mercado agro no Brasil. Agora é o momento marketing, né, por que investir no VECRA, e já emendo com as considerações finais e as mídias sociais aí, para o pessoal que queria saber mais, conhecer um pouquinho mais a respeito do fundo e também, né, por que não conhecer da consultoria, que está em parceria com vocês. Não, acho que assim, acho que por que investir no VECRA, né? Assim, primeiro, o mais importante, acho que a rentabilidade nossa é uma rentabilidade muito boa, ainda mais considerando o preço de mercado, né? Que a gente tem hoje, né? Então, acho que é uma ótima rentabilidade, a gente tem uma característica diferente, quer seja pela estrutura, diversificação e como a gente monta o nosso portfólio, que é sempre a gente está trabalhando também de uma maneira diferente em conjunto com a Data Agro, toda essa questão que o Gui falou da parte ética, da diligência, de estar muito focado em fazer a coisa
correta e direita, independente da reação que o mercado pode ter no curto prazo ou não. Isso para a gente é muito importante, fazer tudo muito direito e cumprir nosso dever fiduciário com o nosso cotista. Então, tudo isso são motivos que eu acho relevantes para a gente achar que é um ótimo investimento, investir no nosso fundo, obviamente, né? Aí eu não sei, agora o Gui pode falar um pouco da Datágro. Eu assim, vou falar para vocês aqui, por que eu investiria no VCRA, né? Primeiro, porque ele é rentável, gente, super rentável. A gente que acompanha, ele está sempre entre os top 3, mesmo com essa questão que o Alessandro dividiu, de que está com uma valorização em relação à cota patrimonial, uma desvalorização em relação à cota patrimonial. Ele é rentável no pingadinho de todo mês. É um dos top 3 que mais paga todo mês, é impressionante, tá? Segundo, é porque eu acho que a gente tem uma estratégia diferenciada em relação aos outros players dessa indústria, com uma diligência grande sobre a estratégia de alocação e disciplina, né? Então, eu realmente acho que é um produto diferenciado, né, nesse mix aqui de VECT sendo VECT e Datágro sendo Datágro. E de considerações finais, André, primeiro eu queria agradecer, é um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Você super simpática, aberta, moderna. Nós estamos vivendo um momento muito especial de reconhecimento do agro. A sociedade brasileira se posiciona como uma das sociedades mais comprometidas com a agenda ESG, no E e no S. A gente tende a falar só do E, mas o S muito forte no Brasil. E eu acho que a gente está só no começo, e o agro é a grande fonte de motivação e desenvolvimento dessa nova pauta, que está todo mundo preocupado com mudança climática, com alimento, com energia renovável. Então, e a gente tem a capacidade de liderar esse assunto e essa pauta no mundo. Então, é uma satisfação grande poder estar trabalhando aqui, participar desse call com vocês. E a gente está só no começo, o VD vai fazer um monte de coisa legal aí, vocês fiquem conectados. Maravilha. Alessandro, alguma consideração? Não, eu queria agradecer a oportunidade de falar com você e com o seu público, né? E estou à disposição também, através do nosso RI também, para atender os investidores e eventuais dúvidas. Quanto às mídias sociais, Instagram é _Vectis, YouTube é @VectisGestão, e também a gente tem vários vídeos, conteúdos que a gente produz sobre a gente comenta a nossa carta do gestor, a gente faz conteúdos específicos, né? Tem um que chama até inclusive do Campo Faria Lima, e também tem no YouTube, também tem no Spotify, que o pessoal que, às vezes, né, correria do dia a dia, pode ir ouvindo no carro. Então, não deu tempo de ler nossa carta, não tem problema. Baixa lá o vídeo ou entra no Spotify lá e você vai poder ouvir nossa carta comentada ali. Aí, inclusive, acaba comentando outras coisas do dia a dia que às vezes a gente não escreve na carta e que a gente está falando ali. Então, é um pouco isso. Convido o pessoal aí para poder acessar nosso conteúdo. E lá tem os outros fundos, mas tem também o VCRA lá. Bem interessante, assim. Maravilha. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Alessandro. Muitíssimo obrigada, Gui. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Alessandro. Tchau, tchau, Gui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, André.